No vídeo de hoje abordarei o silêncio. O silêncio necessário após décadas verbalizando meus heróicos feitos. Feitos impassíveis de serem revividos pelo verbo. Verbo o mesmo que corrói as memórias a cada repetição da história. Histórias essas que não são mais inéditas, nem novas, nem frescas. Histórias do passado que corrompem o meu presente. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que vocês estão acostumados a ver por aí. Diferente da maioria dos canais de moto que você segue e se entretém, esse canal de moto a gente para e pensa bastante na nossa existência, na minha existência, que pode reverberar na tua. O que no final das contas acaba gerando um conteúdo de entretenimento um pouco diferente, né? Tal como eu havia dito. E aí pra você garantir que esse acesso irrestrito a esse conteúdo que vem do meu coração vai de encontro ao teu, eu sugiro que você considere se inscrever no canal. Senta na garupa e vambora. A minha opinião é muito importante. O universo inteiro tem que ouvir o que eu tenho pra falar, o que eu penso a respeito. Nada é mais importante do que isso. Onde existir o silêncio, a minha voz ocupará tal espaço, porque afinal de contas vocês precisam dos meus 2 centavos de manifestação vocal e verbal sobre determinados temas. Tem 10 anos que eu e a minha esposa a gente trocou as alianças, né? E além desses 10 anos, existem 9, 10 anos de diferença entre a nossa idade. Na verdade, vamos arredondar para 10 anos. Então, quando a gente trocou as alianças, eu tinha 37 anos e ia fazer 38. E agora eu tô com 47 e vou fazer 48. Ela tinha seus 27, 28 anos. E quando a gente resolveu ficar junto, muito provavelmente eu devia ser um cara fascinante para ela, né? Um cara com mais experiência, com mais vivência. Fora que minha vida foi muito louca, então eu acabei fazendo muita coisa diferente, me colocando numa situações muito loucas também e partilhando tudo isso com ela. Eu acho que sim, acho que era bacana. Então a própria experiência de vida acabava nos colocando em posições distintas dentro de uma escala de evolução e crescimento e maturidade. Conforme o tempo foi passando, essa distância ela foi diminuindo, não só pelo meu convívio, mas pelas próprias experiências que ela teve ao longo da vida. É o trabalho que exige mais, é o estudo, é a pesquisa, é o interesse na área, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, ser testada dentro do mercado de trabalho, reuniões e mais reuniões, conversas interessantes, conversas desinteressantes, colegas e amigos de trabalho que entram e vão. Tudo isso vai fazendo com que o ser humano amadureça. E nesse sentido ela acabou se aproximando cada vez mais e mais de mim, até que hoje a gente tá em pé de igualdade. Se vacilar, ela é até uma pessoa muito mais interessante do que eu. O silêncio me incomoda, por isso que eu falo pra caramba, preciso falar a todo tempo. Eu preciso afirmar a minha existência diante do universo que me abriga, que aliás deve existir apenas para que eu exista e possa falar à vontade. Esse meu exercício de autoafirmação constante faz parte do meu ser. Sem isso, assim, se vocês não querem ter contato com essa minha autoafirmação total e completa em todos os meios aos quais eu faço parte, podem se retirar. E nesse final de semana a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre os interesses, o quanto as pessoas são interessantes, o quanto eu sou interessante, o quanto ela é interessante, o quanto as pessoas às quais a gente se relaciona são pessoas interessantes. E uma das formas, uma das réguas, uma das métricas que a gente pensa quando tem interesse em alguém se materializa pela fala. A fala o que é? Materializar o pensamento, colocar isso para fora, transformar o que antes era uma ideia, um pensamento em algo que de fato existe fisicamente no universo, passível de ser ouvido e compreendido por outras pessoas. E aí eu preciso me voltar para mim. São minutos, horas, dias, meses, ano falando com a mulher que eu amo. As minhas histórias mais excitantes já foram compartilhadas e hoje em dia, quando elas são recontadas por mim, as mesmas não têm o mesmo brilho, as mesmas não têm o mesmo frescor e passa a ser muito mais uma necessidade minha de afirmar a minha existência e de buscar a minha importância do que de fato
interesse por parte não só dela, mas de tantas outras pessoas as quais eu já compartilhei as mesmas histórias. Meus amigos, por exemplo. Vocês que estão assistindo esse canal, quantas histórias vocês ouviram? E algumas delas, vocês já ouviram ela ser contada e recontada e recontada? Porque afinal de contas, quem tem boca vai a Roma. São frases feitas, são conceitos roubados, rupiados, distorcidos de outras pessoas que igualmente, e tal como eu, também estavam dispostas a rechear o mundo e o universo com os seus pensamentos, com suas falas, com suas teses. Nós somos seres que reproduzimos tudo isso e a partir daí espalhamos no mundo e no universo o conhecimento acerca da nossa existência e acerca da existência do mundo e como nós vemos o mundo. É muito importante isso, porque quem cala consente, porque é preciso dar voz ao seu eu interior e gritar em plenos pulmões ao universo a sua existência a todo momento, toda hora. A gente sabe que o repertório de um ser humano, de todos os seres humanos, é um repertório muito vasto, mas ele é finito. E ontem, enquanto eu conversava com a minha esposa, eu percebi que talvez o meu repertório ele tenha chegado no fim. Ou talvez as coisas novas que eu posso trazer para ela não necessariamente são coisas novas. É simplesmente uma revisita a experiências as quais eu já vivi e eu tento reproduzi-las hoje. Bom, por exemplo, falar do meu trabalho, que é produzir conteúdo para a internet, e falar de algoritmo, e falar de novas pessoas as quais eu tô conhecendo, e falar de moto, e etc. Ela já ouviu todas essas histórias. E aí isso me fez chegar, não a uma conclusão definitiva, mas me fez pensar um pouco a respeito, que talvez em muitos momentos o meu silêncio seja a coisa mais prazerosa que eu posso compartilhar com ela. Pode parecer duro para quem tá começando a vida, pode parecer desamor, pode parecer que não existe afeto e etc. Mas é questão de você balancear, né? O que é mais prazeroso? Uma mesma história que já foi repetida à exaustão, sendo recontada, ou o simples silêncio, um simples segurar na mão. As grandes novidades estão vinculadas a coisas efêmeras até. A impressão que eu tenho de um livro, a impressão que ela tem de um livro, o como um filme me impactou, como um filme a impactou. Mas os dados importantes das nossas vidas já foram compartilhados. E hoje em dia a gente tem uma filha que gera novas informações e são compartilhadas em tempo real pelos dois. Então o quesito novidade, a materialização de tais questões pela fala, elas não têm o mesmo brilho de uma grande aventura sendo contada com o frescor de uma primeira vez. O que seriam dos meus amigos sem a minha fala, sem as minhas piadas, sem as minhas observações, sem o meu pensamento manifesto em palavras, em todos os assuntos que existem no universo? O que seria da minha família sem os meus conceitos, sem os meus conselhos, sem os meus preceitos, sem a minha vivência? Eu sou uma pessoa iluminada, disposta a partilhar as minhas experiências. Eu sou especial no mundo. A palavra me trouxe até aqui, a minha tese de mestrado, o meu TCC, a minha fala junto à equipe a qual eu trabalho. Ao mesmo tempo que isso é um dado real, eu não paro de pensar o quanto nós, seres humanos, ainda assim, chegando nesse ponto da vida, não necessariamente com uma esposa, mas com um amigo, com um colega de trabalho ao qual você trabalha há tanto tempo, eu vejo um padrão que se repete das pessoas tentando se degladiar com o próprio peso da história, tentando construir novas narrativas com base no que já foi contado e vivido, apenas para apontar a nossa relevância, apenas para apontar a nossa necessidade de pontuar a nossa existência. São tentativas e mais tentativas, a gente tentando provar para o mundo, para o nosso entorno, o quão importante nós somos, materializando os nossos pensamentos a partir da fala para o outro. Não é raro que um amigo vire e fale: olha, você tem uma história interessantíssima, conta para esse novo amigo. E a gente revisita essa história e reconta. Eu tenho amigos muito queridos, pessoas que eu amo muito, que eu conheço há mais de uma década, pessoas que são tão importantes quanto a minha família. E toda vez que eu olho para eles, que eu estou com eles, além das conversas relacionadas a amenidades, existe uma certeza da minha parte de que todos os assuntos, os mais relevantes e os mais profundos, nós já conversamos. E eu confesso que existe até uma felicidade da minha parte quando alguns deles viram e falam assim: Carlão, eu tenho uma coisa nova pra falar pra você. Eu falo: diga. E esse amigo antigo, ele pode virar e falar assim: então, eu tô passando por uma situação muito ruim no meu casamento, eu acho que eu tô deprimindo, Carlão, eu acho que eu tô pensando em comprar uma moto, cara, porque aí é o frescor, é uma micro coisa que a gente pode se apegar e etc. O que não quer dizer que essas micro coisas, elas sejam de maior importância do que toda a história que eu já vivi com esses meus amigos, mas é muito gostoso quando elas acontecem. Parece que a manutenção
exposição do afeto ela fica um pouco mais fácil. Eu gosto tanto de falar que eu falo até sozinho, falo comigo mesmo, falo com quem eu não conheço até. Conto as minhas histórias, as quais eu julgo muito interessantes e construtivas para a sociedade. O que seria da sociedade, do universo, sem a minha existência? Sem eu compartilhar as minhas experiências? O mundo seria um lugar mais cinza, com certeza, com certeza! Fora o meu prazer em ler aquilo que escrevo, o meu prazer em ouvir a minha própria voz, o meu prazer em materializar em palavras os meus pensamentos. Qualquer assunto, qualquer tema, eu preciso estar inteirado, eu preciso estar antenado e eu preciso ter uma opinião formada a respeito. Qualquer tema, qualquer que seja ele. Se eu não domino tal tema, eu passo a dominá-lo. E nessa sociedade da informação, consigo concatenar todas as minhas ideias e devolver para o mundo a síntese do que eu julgo ser a realidade e a verdade. Ontem, enquanto eu e a dona patroa a gente conversava, eu falei pra ela, eu comentei, eu falei, olha, existe uma importância muito grande nessa minha volta pras artes, em estar de fato estruturando e de fato fazendo gravuras, produzindo arte de novo. Pra quem não sabe, a dona patroa trabalha com arte. Pra quem não sabe, eu e ela, nós somos formados em artes visuais e a gente se conheceu na universidade. Nós somos artistas. E eu comentei com ela, eu virei e falei, olha, uma das coisas que me atraem dentro dessa minha produção de gravura, dessa minha revisita de algo que eu já vivi, é talvez poder trazer a novidade no nosso relacionamento. Porque cada nova gravura é uma nova coisa que não existia no universo. Porque enquanto eu penso na estrutura do desenho que vai compor a matriz dessa nova gravura e o materializo nessa matriz, aquela conformação das coisas é novo, não existia e pode trazer algum frescor, pode ser uma nova conversa. A partir daí eu posso tentar outros formatos e criar com isso novas conversas, dentro de coisas que são interessantes a mim e a ela. Porque o meu conhecimento acerca de motos é muito grande, o meu conhecimento acerca de arte é monumental, o meu conhecimento e a minha sapiência ligada à sociedade é gigantesca. E ainda faço tudo isso com graça, com leveza, com propriedade. A minha fala é legitimada pelo meu próprio existir e pelo acúmulo de experiências as quais eu tenho em minhas costas, em minha mente. A minha capacidade de raciocínio é diferenciada. E eu preciso acreditar nisso, porque afinal de contas, é a única coisa que eu tenho, não é mesmo? Entender que eu preciso me calar em algumas coisas, hoje em dia, é interessante pra mim. Pra que eu não me maltrate. Sabe? Pra que eu não maltrate a pessoa a qual eu amo. Coitada, ela já me ouviu tanto falar sobre música, sobre escalas musicais, sobre tempos. E eu explicando pra ela o que são padrões de tempos, como eu trabalho com polirritmia, o que são células rítmicas. Ela já ouviu muito a respeito disso. O universo do artista egocêntrico sendo despejado por uma pessoa muito bacana. Então, por vezes, e pensando no afeto, no amor, eu acho que às vezes é interessante a gente ficar quieto. Materializar o afeto quando se faz uma boa comida, quando se presta atenção de fato no que o outro quer dizer, que não necessariamente o outro fala alguma coisa esperando um complemento nosso. Quando éramos mais novos, essa dinâmica sempre existia, hoje em dia ela não se faz mais necessária. E a minha esposa, a mulher que eu amo, é uma pessoa que se tornou muito mais foda do que eu. Então é quase infantilidade da minha parte ficar, ah não, mas e se? Não, mas tal coisa assim, não... Enfim, ela já sabe. E não importa a quantidade de vezes que eu vou repetir as mesmas histórias, as mesmas impressões e as mesmas vivências. Para justificar essa repetição, eu digo a mim mesmo que eu era uma pessoa diferente de ontem. Então, se eu falar a mesma coisa passa a ser outra coisa, pelo simples fato de eu ser uma pessoa diferente do dia de ontem. Tudo justifica o fato de que eu tenha dificuldade em me manter calado. Seria o que isso? Seria a morte? Ou uma espécie de morte? Não sei, talvez! Aceitar isso como um curso natural da vida e um próprio desdobramento do amadurecer a dois, eu acho que é bastante saudável. Acaba criando um contexto pra gente seguir em frente ao lado da pessoa que a gente ama. Esses vídeos e esse canal, ele só permanece por aqui graças à contribuição via Pix que alguns de vocês têm feito.
muito obrigado. Essa contribuição de fato tem ajudado, tem feito com que o canal siga em frente, tem feito com que a gente consiga dar um passo depois do outro e avançar. A intenção é voltar para um formato tal como esse, que é o formato que eu mais gosto, que é um formato onde eu olho para vocês, converso com um pouco mais de calma e tenho umas palhaçadas de Motalk. E soltar vídeos com a frequência que eu quero e com essa qualidade que vocês estão assistindo, mais uma vez, só é possível pela contribuição que vocês estão fazendo aqui no canal. Muito obrigado. Uma outra forma de ajudar o canal é na área de membros. Assim que a gente conseguir estruturar algumas coisas, vai ter live fechada só com membros. Em uma categoria específica dos membros, eles vão ganhar de presente uma gravura que eu vou produzir com as minhas mãos. E também é uma forma de ajudar esse canal a se manter. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu particularmente adoro esse formato de vídeo. Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau. Entender quando o tempo dos relatos informativos e heróicos passou. Aceitar que o outro já conhece tais histórias, já as entendeu, as decorou, gravou e já sorriu. Hoje, por educação, apenas nos observa. A insegurança do homem, ao fincar seus pés na existência, o deixa por vezes abobado. Iludido e enganando a si mesmo ao contar e recontar sobre as estradas que o levaram até o presente. Apegado ao que já passou, desdobra o que está por vir, como sendo o futuro de um passado e não o futuro de seu presente. Por vezes, precisamos quebrar ciclos. Por vezes, precisamos apenas nos calar e sorrir.